E aí, beleza? Então, essa aqui é a parte 3 de uma série que eu tô fazendo no canal sobre lendas urbanas das capitais brasileiras. Caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, tem outros dois vídeos que fiz sobre esse tema. Então, se quiser assistir a eles e acompanhar os próximos vídeos dessa série, se inscreve aí no canal, não custa nada. E deixa o like também caso goste do vídeo. Sem mais enrolação, vamos começar. Na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, temos um lugar tradicional e histórico dessa cidade, que está envolto em uma história um tanto macabra sobre ele, o Centro Cultural Martins Sererê. Localizado no setor sul de Goiânia, o Centro Cultural foi inaugurado no final dos anos 80, reaproveitando a área que antigamente era um reservatório de água. E é agora que a história fica mais macabra. Segundo relatos feitos por pessoas que moravam no local na época, esses reservatórios já desativados, serviam como instrumentos de tortura durante a ditadura militar do país, algo que não foi oficialmente confirmado. Segundo a lenda contada sobre o Centro Cultural, os opositores do regime militar eram jogados nas caixas d'água durante os períodos de frio e ficavam isolados nesses locais cheios de excrementos e ratos, além de sofrerem torturas por parte dos militares. Isso, segundo os relatos dos moradores da época, que ouviam os gritos vindos do local. O tempo foi passando e o local foi reaberto como Centro Cultural Martins Sererê. Mas, devido a esse histórico que foi contado, o centro foi ganhando com o tempo uma fama de ser um lugar assombrado, já que, segundo relatos de funcionários e frequentadores do local, é possível ver as almas e ouvir os gritos das pessoas que foram torturadas e mortas durante a ditadura militar pelos corredores do teatro. Mais uma vez, temos uma lenda no estilo Romeu e Julieta, e um pouco parecida com a lenda da Lagoa do Peri contada anteriormente. Na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, temos uma lenda sobre uma fonte localizada no Parque Arruda Câmara, que também é um dos patrimônios históricos mais importantes da cidade, a Bica do Tambiá. Ela foi construída em 1782, com o objetivo de canalizar as águas a serviço da população, e desde então sempre foi alvo de reparos e restaurações. Porém, a sua origem está ligada a uma lenda indígena local, que conta sobre o confronto da tribo dos Tabajaras contra a tribo dos Cariris. Segundo essa lenda, um bravo guerreiro cariri chamado Tambiá desceu a serra da Copaoba em direção ao litoral paraibano, com a intenção de guerrear com a tribo dos Tabajaras, mas o motivo eu não sei. Após uma longa batalha, Tambiá caiu derrotado aos pés dos Tabajaras e foi mortalmente ferido. Os índios Tabajaras o levaram para o local onde a aldeia ficava, e lá o cacique da tribo decidiu que Tambiá deveria ser executado. Mas, para sua surpresa, a filha do cacique, chamada de Aipré, se apaixonou pelo guerreiro ferido e implorou para o seu pai que lhe deixasse cuidar das feridas de Tambiá. O cacique dos Tabajaras acatou o pedido da filha e permitiu que ela cuidasse do guerreiro, mas, apesar dos seus incontáveis esforços, as feridas de Tambiá eram bastante graves e acabaram o levando à morte. Após isso, Aipré entrou em uma profunda tristeza e chorou durante 50 luas, e segundo a lenda, suas lágrimas formaram a fonte que carrega o nome do guerreiro Tabajara. E dizem que os lamentos de Aipré ainda podem ser ouvidos no local por aqueles que possuem os ouvidos mais atentos. E uma coisa que quero destacar é que essa lenda possui algumas versões em relação às tribos. Em uma versão, a lenda substitui a tribo dos Tabajaras pelos Potiguaras. Em outra, é dito que após a batalha, os Tabajaras seguiram uma tradição em que é concedido ao inimigo uma esposa de morte, que é basicamente uma mulher que irá cuidar do mesmo até o momento de sua morte. E Aipré foi a escolhida. Só que mesmo tendo a obrigação de apenas cuidar dos ferimentos de Tambiá, ela acabou realmente se apaixonando por ele.
Ainda falando sobre pontos históricos, na cidade de Macapá, capital do Amapá, existe um que com o passar dos anos se tornou um dos símbolos que marcam a história e a cultura dessa capital, a famosa Pedra do Guindaste. Localizada a 300 metros da margem do rio Amazonas, na orla de Macapá, essa pedra possui uma forte ligação com o imaginário popular da cidade, o que faz com que ela seja vista como um tipo de pedra encantada pelos moradores, algo que é de se esperar, já que ela é conhecida devido a duas lendas populares que a cercam. Uma dessas lendas conta que nessa pedra existe uma cobra de proporções enormes que sempre quando a maré não está nem cheia e nem baixa, sai para beber a água do rio e garantir que o nível da água não cobrisse a pedra. E ainda é dito que caso alguém derrube essa pedra, o nível do rio Amazonas subirá tanto que deixará toda a cidade de Macapá submersa. Já a outra lenda conta como a pedra surgiu e também possui uma certa semelhança com a lenda da Lagoa do Peri. Bom, segundo ela, o primeiro povo a habitar o local onde fica Macapá eram os índios tucujus. Nessa tribo existia uma jovem índia que era apaixonada por um jovem índio da mesma tribo. Todos os dias o jovem ia até a praia para buscar alimento e todos os dias a jovem o acompanhava até a praia e o esperava terminar sua busca por alimento durante o dia inteiro. E ao final do dia, os dois retornavam juntos para a aldeia. Porém, em um certo dia, o jovem índio não retornou da sua busca e a jovem índia ficou a noite inteira esperando pelo seu amado. Entretanto, ela ficou esperando por ele todos os dias, mas percebendo que ele não iria mais retornar, a jovem índia entrou em uma profunda tristeza que perdurou até o dia em que ela faleceu. E é dito que as lágrimas derramadas pela jovem índia foram tantas que formaram uma pedra em formato de um corpo feminino, a qual passou a ser conhecida como Pedra do Guindaste. Agora, partindo para a capital de Alagoas, a cidade de Maceió é lar de uma lenda urbana que, mais uma vez, envolve um ponto histórico de uma cidade, a lenda da mulher da capa preta. O local da vez se trata do cemitério Nossa Senhora da Piedade, um dos mais antigos cemitérios construídos na cidade. Nele, existe um túmulo peculiar que costuma chamar a atenção de quem visita o local, o sepulcro de Carolina de Sampaio Marques, a personagem principal dessa lenda. A lenda conta o seguinte: em uma certa noite, um homem que havia ido a um baile na cidade conheceu uma linda mulher por quem acabou se interessando. Os dois passaram a festa inteira juntos, e quando chegou meia-noite, a mulher falou para o homem que precisava voltar para casa. Então, ele se ofereceu para deixá-la em sua residência. Durante o caminho para sua casa, a mulher pediu para que o homem a deixasse em frente ao cemitério, e antes de se despedir, ela entregou para ele o verdadeiro endereço de sua casa. No dia seguinte, o homem foi até o endereço que lhe foi entregue por ela e, para sua surpresa, ao chegar na casa dela, lhe foi dito pelos familiares da mulher que não havia ninguém com aquele nome no local, mas que essa pessoa era a filha falecida do casal que morava lá. Achando que estava sendo enganado, o homem foi ao cemitério ao lado da família da mulher e, ao chegar lá, teve mais uma surpresa. A capa preta estava pendurada no túmulo da mulher com quem ele tinha passado a noite, capa essa que ele havia emprestado para ela para protegê-la da chuva da noite passada. Ele também descobriu que a mulher não era tão jovem quanto parecia. Na verdade, ela havia falecido com 52 anos de idade, vítima de tuberculose. E sobre a peculiaridade do túmulo que eu havia comentado no início dessa história, é que nele, onde a capa do homem foi supostamente encontrada, está esculpida uma capa de mármore do lado da cruz que fica na sepultura. Na cidade de Manaus, capital do Amazonas, existe uma lenda urbana que surgiu em meados de 2005, a partir de uma fake news que foi divulgada durante esse ano. Nela, dizia que em um brinquedo de um famoso parque da cidade existia um ninho de cobra coral. O Estúdio Play era um famoso parque de diversão da capital amazonense que possuía vários brinquedos e sempre atraía um grande número de pessoas para lá. Mas ele teria sido fechado depois de um tempo e o principal motivo seria um terrível acidente
acidente que aconteceu em um dos brinquedos do parque. Durante o ano de 2005, um e-mail teria circulado por várias caixas de entrada de centenas de pessoas, afirmando que uma criança teria sido picada por uma cobra coral em um dos brinquedos do Estúdio Play, e que esse acidente teria acontecido em abril ou maio do mesmo ano. Segundo a história que circulava na época, uma criança de 4 anos estava brincando em um brinquedo do parque quando sentiu um incômodo no braço e foi falar com sua mãe. Ela reclamava que estava sentindo uma dor, mas depois de um tempo voltou a brincar normalmente. Porém, de forma repentina, a criança desmaiou e mesmo após socorrida, ela não teria resistido e faleceu em seguida. A justificativa que estava no e-mail é que um ninho de cobra coral estava escondido no brinquedo. A história se espalhou rapidamente e coincidiu com o fato de que o parque havia sido fechado logo depois. Então, muitas pessoas acreditaram que esse caso teria levado o parque à falência. Entretanto, existem algumas falhas e desencontros de informações sobre isso. Algo que ninguém descobriu é quem seria a tal criança ou os familiares dela que poderiam confirmar a veracidade do caso. Outra coisa também é que essa história circulou apenas por e-mail, que era usado para espalhar várias fake news na época. Por conta disso, nunca foi confirmado oficialmente que essa história era verdadeira. Então, ela acabou virando uma lenda urbana popular da capital amazonense. Então é isso, se assistiu até aqui, agradeço pela sua audiência, e caso queira assistir mais conteúdos como esse, clique em um dos vídeos que está aparecendo aí na tela, tenho certeza que você vai gostar. Até a próxima!